Eu tenho certeza que você e todos nós temos acompanhado as facilidades que a tecnologia tem trazido para as nossas vidas. Muitas tarefas ficaram muito mais simples, mais rápidas e a gente resolve muita coisa sem sair de casa, não é verdade? Então isso tudo é muito bom. Mas quais são os perigos ocultos que essa tecnologia está trazendo, já trouxe e ainda vai trazer mais com o futuro que se avizinha em passos largos, porque isso não vai parar. Se você olhar como era há 20 anos atrás a nossa vida do ponto de vista de comunicação, de internet, de facilidades, e hoje o avanço foi muito grande. Se você pensar nos próximos 20 anos, esse avanço vai ser ainda muito maior. Quais são os perigos? O que podemos fazer para ter paz, para viver bem nesta nova fase da existência nesse planeta? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico, e você está no canal Anildo Inteligência Espiritual. Aqui você é sempre muito bem-vindo. Eu acho necessário conversar com vocês um pouco sobre esse assunto, porque isso diz respeito ao trabalho que eu faço, o trabalho de cura, o trabalho de ajuda com as questões da saúde física, mental, emocional, espiritual, holística como um todo. Todas essas mudanças vêm trazendo algumas consequências. Algumas são perceptíveis, que já estão aí gritando. E pesquisas em grandes universidades vêm revelando que o crescimento da ansiedade e depressão entre jovens tem muito a ver com a utilização dessas tecnologias, particularmente o celular na palma da mão, com todas as redes sociais disponíveis para relacionamentos e trocas de informações numa velocidade estonteante. Mas que outros riscos isso pode trazer? Você lembra que já estudou sobre aquela primeira revolução industrial, em que as máquinas substituíram os trabalhos dos homens? Depois houve uma adaptação, porque a população era muito menor e a velocidade não era tão grande, mas mesmo assim trouxe uma consequência muito grande. E agora nós estamos diante de uma outra revolução, em que uma das consequências iminentes é exatamente essa questão do trabalho, a questão do emprego. Muitas profissões que existem hoje não vão existir mais, porque as máquinas, a tecnologia, vai ocupando espaço. E tem algumas profissões que são mais ameaçadas do que outras. Por exemplo, se eu falo de um médico e de uma enfermeira, qual dos dois corre mais risco de ser substituído pela tecnologia? Eu li um livro recentemente de Yuval Harari, um historiador. E nesse livro ele comentava, entre outras coisas, ele fazia esta indagação. É muito mais fácil substituir um médico, porque o médico ele vai avaliar padrões, avaliar descrições para chegar a um diagnóstico, para prescrever um remédio. Isso a máquina pode fazer perfeitamente. O indivíduo não precisa nem sair de casa. Ele consegue mandar as informações e receber o diagnóstico e o tratamento. Já enfermeiro não. Porque o enfermeiro, se o indivíduo estiver internado, o enfermeiro é aquele que vai lá, vai pegar, vai tocar no paciente, às vezes precisa de ajudar na hora de tomar o remédio, precisa de ajudar nos curativos. A máquina dificilmente vai fazer isso. Mas muitas profissões vão desaparecer. Isso é preocupante. E o pior é que isso já está acontecendo debaixo do nosso nariz. Há mais ou menos uns 10 anos que isso vem acontecendo de uma forma gritante. Para vocês terem uma ideia,
Eu falei aí do livro de Yuval Harari. Eu vi uma propaganda desse livro e fiquei com vontade de comprar porque eu já tinha escutado sobre o autor. O que eu teria que fazer há 10, 15 anos atrás? Eu teria que pegar o carro ou um buzu, ir numa livraria, procurar o livro, talvez não tinha que ir em outra, procurar, achar o livro, comprar, trazer o livro para casa para ler. Eu ia demorar aí, considerando o lugar onde eu moro, 60 quilômetros de um shopping, eu ia gastar aí praticamente meio dia. Eu resolvi isso em 5 minutos. Aqui, ó. Então esse aparelhinho, o Kindle, você simplesmente entra aqui, vocês devem ter também, quem não tem eu até recomendo que tenha, porque facilita muito. Então o que eu fiz? Eu entrei aqui, procurei, tem esse livro, ele procurou em todas as livrarias do país se tinha o livro de forma digital, porque eu queria digital. Aí encontrei numa livraria, ele já me deu o preço, já me deu o espaço para fazer o pagamento, eu passei o cartão, fiz o pagamento. 1 minuto depois o livro estava na minha mão e eu estava lendo. 5 minutos, da hora que eu decidi fazer a pesquisa, onde encontrar, fazer a compra, receber e estava com o livro lendo, isso demorou 5 minutos. Quantas pessoas precisariam de existir trabalhando, de emprego, para que eu comprasse um livro impresso e recebesse algum tempo depois? Ia precisar de uma pessoa numa impressora, numa fábrica de livros, uma pessoa para empacotar, uma transportadora para transportar, depois uma livraria para receber esse livro, colocar na prateleira, um vitrinista para organizar isso, o vendedor que eu ia lá, ele ia procurar o livro, ia me vender o livro, um caixa que ia receber o dinheiro. Eu fiz tudo isso aí sem precisar de nada disso. E do jeito que está caminhando, e eu estou aqui inclusive sugerindo para você comprar esse aparelho se você não tem, comprar um Kindle, vai chegar um momento que muita gente vai perder o emprego, não vai ter trabalho para quem está trabalhando com impressão, com distribuição e venda de livros. Concorda comigo? Isso já está acontecendo. Vamos pensar no banco? Antigamente, tudo que você precisava de resolver no banco, você tinha que ir ao banco, e tinha uma agência em cada esquina. E os bancos eram cheios de funcionários. Tinha muitos caixas, muita gente para atender. E era um salário alto, o salário de quem trabalhava em banco, porque era uma função importante. Hoje, a quantidade de agência que já fechou, a quantidade de gente que foi demitida é enorme, porque tudo você resolve de casa. Quem vai em banco mais pegar fila? É muito raro eu precisar de ir a um banco, às vezes uma vez no ano. Porque tudo resolve na palma da mão, no celular. Você recebe dinheiro, você transfere dinheiro, você paga a conta, e eu atendo. A maioria dos clientes que eu atendo estão fora do Brasil, são brasileiros que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E eles são atendidos, me pagam, eu recebo, não precisa ir a banco, não precisa de burocracia, nada, é na hora, tudo acontece. Então, quantas pessoas perderam o emprego, quantas agências foram fechadas? Então essas pessoas estão por aí, elas vão se adaptando, vão se mexendo, vão se resolvendo, mas a tendência disso é piorar muito. Mas esse é um ponto que a gente tem que ter cuidado. O outro ponto é que nós estamos sendo, de certa forma, hackeados. As máquinas estão nos conhecendo muito mais do que os seres humanos. E é muito simples da gente ver isso. Você chega num caixa eletrônico de banco, a máquina te reconhece pelas digitais, por enquanto. Porque já tem máquinas por aí que reconhecem pela íris, ou seja, você chegou, olhou no painel, ela já te reconheceu, já abriu espaço para você fazer o que você quiser. Aí você vai conversando com a máquina. Eu quero fazer um empréstimo, eu quero sacar um dinheiro, eu quero pagar uma conta. Você vai conversando com a máquina com o dedo ticando ali. Não é? Ou seja, nós já estamos
trabalhando, dialogando, conversando com máquinas, com robôs, há muito tempo e às vezes a gente não se dá conta disso. As máquinas conhecem as nossas emoções. Nós temos celulares. No Brasil tem mais celular do que o número de pessoas. E essas câmeras dos celulares estão olhando para nós. E a tecnologia que está por trás, os algoritmos que está por trás, está acompanhando a nossa vida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Algumas coisas já estão sendo capturadas e outras, em breve tempo, tudo será um grande Big Brother. Tudo que a gente fala e pensa será capturado. Será muito fácil ser manipulado, será muito fácil ser dirigido. E as máquinas vão ocupando os lugares dos seres humanos. É por isso que eu coloquei o título desse vídeo hoje, para nós refletirmos um pouquinho, que não basta ser humano. Se você for só humano, você vai perder para a máquina. Porque o humano, diante da máquina, está muito, muito atrás. Eu ia dizer, está muito burro. Eu, ser humano, diante da máquina, estou muito burro como ser humano. E a máquina, muito mais inteligente, muito mais rápida, muito mais precisa, muito mais eficiente, muito mais barata. E por que como ser humano a máquina é mais do que nós? Porque como ser humano eu sou um corpo. Pensa só no humano, eu sou um corpo com as informações que tem dentro. Se a quantidade de informações que tem dentro são limitadas, eu sou um ser humano limitado. Porque o ser humano, enquanto ser humano aqui no planeta, ele depende exclusivamente, se ele for só humano, das informações que ele tem no cabeção, tudo que ele aprendeu. As máquinas sabem muito mais. Dentro do meu celular, este que está me gravando, tem dezenas de livros. Aqui, neste Kindle, nesse aparelho aqui, eu tenho pelo menos 200 livros. Eu não sei o que tem nesses 200 livros. Aqui, se eu perguntar, ele sabe tudo. Então a máquina é muito mais eficiente. Lembra disso que eu estou falando. Isso aqui é muito forte. O ser humano, puramente humano, ele é um corpo com as informações que ele tem dentro. Então não basta você ser humano. E é por isso que este canal fala da inteligência espiritual. A inteligência espiritual está um pouquinho acima do humano. E você só vai conseguir, neste planeta, com o grau de biotecnologia, de tecnologia de ponta que está desenvolvendo, de comunicação, de internet e de tudo mais, o nível de ansiedade, o nível de depressão, o nível de doença, o nível de desemprego, o nível de problemas que estão por vir, são muito grandes. Algumas pessoas falam de apocalipse. Mas não precisa de você ter medo. O que você precisa é daquilo que a Voz da Madrugada fala hoje. A única chance que a gente tem de ter paz nesse mundo de tecnologia avançada é você buscar a espiritualidade, buscar a inteligência espiritual. Porque um átomo seu, um átomo meu, é mais capaz do que toda a tecnologia junta. E esses átomos estão aqui dentro. O somatório da inteligência atômica é a inteligência espiritual. Com a inteligência espiritual, você terá paz e você terá respostas muito mais eficientes do que as respostas das máquinas. Se você usa a inteligência espiritual, você será muito útil a si mesmo e a todos. Então, se tem uma coisa importante, uma coisa realmente indispensável no momento que estamos vivendo, é o crescimento espiritual. E o objetivo desse vídeo é para você pensar um pouquinho sobre isso. Quando eu terminar esse vídeo, vai aparecer um outro vídeo aqui. Esse vídeo eu sugiro que você assista porque ele fala do tratamento biomagnético à distância. É um tratamento que pode ajudar a desbloquear
os bloqueios que você tem, pode ajudar no tratamento físico de qualquer doença. Lembra que eu estou falando a palavra ajudar. Ele vai ajudar, complementar os tratamentos que você já faz aí com seu médico, com seu terapeuta ou com seu psiquiatra. Mas ele vai ajudar para que o processo desse tratamento evolua com mais rapidez e você tenha mais saúde. E vai desbloqueando você daquelas travas que impedem você de progredir como você deseja, inclusive o progresso espiritual. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo e, se fizer sentido para você, você clica para perguntar mais informações, quanto custa e como é que faz para você ter acesso a esse tratamento. Muito obrigado pela sua presença, eu espero você no próximo vídeo.